Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Jorge Nicola e também do programa Os Donos da Bola, apresentado pelo Craque Neto na TV Bandeirantes. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações do Corinthians, iniciando o vídeo falando um pouquinho do negócio do Corinthians e a empresa alemã Adidas, que durou vários dias, né? Houve várias tratativas, porém o Corinthians acabou renovando o contrato, foi com a Nike até 2035 por um valor estratosférico e não quis correr nenhum risco jurídico, né? Porque se o Timão ficasse com a Adidas, fechasse com a Adidas, teria que pagar uma multa milionária para a Nike. Lembrando que a Nike é a fornecedora de material esportivo do Corinthians desde 2003, ou seja, há mais de 20 anos. Foram várias tratativas, várias reuniões, e nessa segunda-feira, no final da noite, o Corinthians e a Nike acabou chegando a um acordo e batendo o martelo. O contrato com a Nike ia até 2029. Se o Corinthians rompesse com a Nike, teria que pagar uma multa milionária, né? E a Adidas diz que não pagaria a multa. Ficaria aí, se o Corinthians fechasse com a Adidas, ficaria por conta do Timão. E a multa chegaria em torno de 100 milhões de reais por quebra de contrato. E ainda o Corinthians iria enfrentar uma batalha jurídica muito grande. E era coisa que o Corinthians não queria de forma nenhuma, né? Era coisa que o clube não queria. A Adidas também, né? Como eu falei para vocês, não queria mesmo responsabilizar para pagar essa multa com a Nike. E aí as pessoas envolvidas na negociação, Osmar Stabile fez questão de chamar muitas pessoas nessa negociação, porque é uma negociação grande, uma negociação milionária. Então o presidente interino chamou para a negociação o vice dele, Dr. Armando Mendonça, chamou também o pessoal do marketing, chamou também o pessoal do jurídico, chamou também o pessoal do financeiro, chamou também o pessoal do Conselho Deliberativo e do CORE. Osmar Stabile fez questão de chamar todos os integrantes do clube para avaliar todos os riscos do negócio, né? Como eu falei para vocês, um negócio muito grande, negócio difícil. A Nike, ela pagará ao Corinthians em torno aí aproximadamente 59 milhões de reais por ano fixo. Eu gosto dessa coisa fixa. O negócio de cumprir meta é muito mais difícil. Então o Corinthians já tem garantido 59 milhões por ano fixo. Lembrando que a Nike pagava ao Corinthians 30 milhões. Então praticamente o negócio agora dobrou. E esses valores serão corrigidos anualmente pela inflação, IPC, Índice de Preço ao Consumidor. Tendo em vista que esse índice não se aplicava no contrato anterior com a Nike. A Adidas só ofereceu ao Corinthians 55 milhões por ano. Então, olha para você ver, a diferença já é enorme entre Nike e Corinthians. Esse novo contrato com a Nike deve render o Corinthians 1 bilhão e 100 milhões nos próximos 10 anos. Se o Corinthians chegar às finais das competições, já teria
um excelente bônus. Uma cláusula, e a cláusula da Adidas, ela rezava que o Corinthians teria que ser campeão para ganhar bônus. Então, agora só chegar aos finais que o Corinthians recebe bônus. Se a Nike superar um ganho de 152 milhões de vendas de produto por ano, o clube, o Corinthians, passa a ter um ganho de 25% de tudo que for faturado pela Nike. Se a Nike deixar faltar produtos, o Corinthians aciona a empresa de forma extrajudicial e a Nike terá 50 dias para regularizar a falta de produto. Se a Nike não fizer isso em 50 dias, o Corinthians poderá rescindir o contrato de forma unilateral. Então, por que essa cláusula foi para o contrato? Porque a reclamação da torcida, da fiel corintiana, é que a Nike deixa faltar muito material na loja do Corinthians. Mais especificamente para as mulheres e crianças. A partir desse momento, não tem como a Nike deixar faltar mais material, porque senão a coisa vai ficar feia para a Nike, né? O Corinthians tem direito em 40 mil peças de material esportivo por ano. E agora o Timão terá direito em 60 mil peças por ano. Isso significa aí de 15 a 20 milhões em torno de material que o Corinthians usará por ano. O Timão ainda terá 100 milhões de reais de bônus de forma antecipada, né? De bônus não, de luva, de forma antecipada. E esse dinheiro será imprescindível para um clube que está devendo muito, né? Caso o Timão ultrapasse aí 700 mil peças vendidas por ano, o Corinthians terá também um acréscimo de R$25 por peça vendida. Lembrando que a exigência da Adidas era que o Timão teria que vender 1 milhão de peças para ganhar R$25 por peça. Então a diretoria do Corinthians entendeu que o contrato de renovação com a Nike tem uma melhor acessibilidade para o Corinthians. E aí, fiel corintiano, o que vocês acharam dessa negociação aí, dessa renovação de contrato com a empresa americana Nike? Gostaram? Ou vocês preferiam a empresa alemã Adidas? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, para a gente saber qual que é a sua opinião. Deixe também o like para a gente continuar trabalhando e fortalecendo junto aqui no canal. Gente, mudando de assunto, para fechar o vídeo, vamos falar um pouquinho da treta aí entre Craque Neto e Memphis Depay. O Memphis Depay mais o Neto já vem no encrenca já faz algum tempo. Porque o Craque Neto acabou criticando o Memphis no desempenho em campo, né? Na Sul-Americana, o Corinthians foi desclassificado. Na pré-Libertadores, o Corinthians também foi desclassificado. E aí, isso foi um estopim para o Memphis Depay fazer uma música e lançar na última sexta-feira, chamada em São Paulo Style. As coisas que tem em São Paulo. E nessa música, o Memphis acabou aí cutucando o Craque Neto, chamando ele de doido. E toda vez que o Memphis, toda vez que o Craque Neto mancha seu nome, ele paga suas contas. E aí, já viu, né? O Craque Neto estava de férias, quem estava apresentando os donos da bola era Fernandinho Fernandes. Sexta-feira, o Neto estava nos Estados Unidos com a família. E aí, segunda-feira, o Neto retornou aos donos da bola. E aí, o Craque Neto acabou respondendo o Memphis e falando que não precisa de dinheiro do Memphis. Sempre pagou suas contas, o seu trabalho, ele precisa da Band. Craque Neto chamou o Memphis de idiota, de otário. Craque Neto não mediu as palavras, sabe? Sem paciência, ele sentou a madeira no Memphis e disse que o Neto ajuda a pagar as contas do Memphis Depay. E não para por aí, porque hoje, no programa Os Donos da Bola, após aí o Memphis ter cobrado o Corinthians, né? O Memphis acabou aí cobrando o Corinthians
uma dívida aproximadamente de 6 milhões de reais, né? Entre direito de imagens, premiação por conquista, né? E aí o Craque Neto hoje acabou detonando, criticando o Memphis mais uma vez, ao saber que o Memphis disse e ameaçou o Corinthians de não reapresentar no dia 28, né? Dia 28 o Corinthians reapresenta. E também ameaçou, se o Corinthians não pagar até hoje, o final do dia, o Memphis também pode rescindir o contrato. Diz ele que isso está no contrato quando ele chegou ao Corinthians. Então o Craque Neto hoje acabou criticando duramente, novamente o Memphis, e pode ter certeza que o Memphis irá responder, eu não sei de que forma, porque são duas pessoas de personalidade muito forte, são duas pessoas que não tem papo na língua, e se o Memphis vai responder nas suas redes sociais, eu não sei, desculpa, ou numa entrevista coletiva, eu não sei se vai representar o Corinthians, porque o Besiktas está interessado no Memphis, se ele vai rescindir com o Corinthians e vai pro Besiktas, se o Besiktas vai pagar a multa dele do Corinthians, e tudo isso eu não sei. Ou se o Memphis vai fazer uma outra música, mas tudo que eu falei, há uma grande possibilidade de acontecer. Então, o bicho tá pegando, são dois caras que tá aí se alfinetando dia após dia, um fala, outro responde, outro comenta. Então, o Memphis Depay citou também que o Neto, sobre pôquer, né? E se falando de pôquer, o Memphis Depay é muito amigo do Neymar. Então, como o Craque Neto critica também muito o Neymar, né? E aí, provavelmente o Neymar passou algumas referências para o Memphis Depay, não tão agradáveis assim. E aí o Memphis já tinha essa ideia de fazer essa música, foi suficiente para ele criticar, detonar o Craque Neto, e o Craque Neto respondeu soltando o verbo ao vivo no programa Os Donos da Bola. E aí, fiel, o que vocês acharam aí de todas essas informações, da renovação de contrato com a Nike, né, a treta entre Memphis Depay e Craque Neto? O Memphis Depay ameaça o Corinthians, se não pagar até hoje, final da noite, de não retornar, de não reapresentar o Corinthians, pode até mesmo rescindir seu contrato. O que vocês acham de tudo isso? Quero ouvi-los, quero que vocês usem espaço aqui no vídeo para registrar o seu comentário, deixe também o seu like para você receber todas as informações. Todo dia a gente traz notícia nova pro canal, então fica bem ligadinho para vocês não perder nada aqui. O Neném não para e a gente está sempre atualizando aí nossos seguidores. Gente, deixe também a inscrição no vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.